E aí, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Paulo Borges, Tech Todo Dia. Aqui nesse canal você encontra conteúdos variados e valiosos sobre ferramentas, tecnologia, programação e empreendedorismo, para você crescer profissionalmente e até mesmo crescer o seu negócio. Então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. E se você tem qualquer tipo de interesse em programação, em se tornar programador, já confere na descrição se tem turma aberta do Profissão Programador. Esse curso que já formou diversos programadores do Total Zero até o seu primeiro emprego na área de programação. Esse curso já conta com mais de 15 mil alunos atualmente e levou muita gente do zero ao primeiro emprego. Então, se tem algum tipo de interesse, já confere na descrição. Mas bora deixar de enrolação e bora pro conteúdo. Bora iniciar os nossos estudos. Essa aula vai ser totalmente teórica, tá? Mas é de extrema importância que você assista essa aula até o final e aprenda todo o conteúdo que vai ser passado aqui. Talvez a gente fale sobre algumas coisas que você já aprendeu, mas é extremamente interessante que você assista essa aula do começo ao fim, anote tudo que vai ser falado, realmente aprenda. Dessa maneira você vai com muito mais clareza para as próximas aulas, onde a gente já começa a pôr a mão na massa. Essa aula não é uma aula longa, assim como as outras aulas, a gente sempre busca fazer aulas mais curtas aqui, quando estamos falando de conteúdo técnico, porque dessa maneira você consegue aprender e assimilar o conteúdo com mais facilidade. Se eu chegar aqui e falar 1 milhão de conteúdos durante 1 hora de aula, você vai ter mais dificuldade. Mas se eu dividir isso em pequenos pedaços e você for consumindo esse conteúdo aos poucos, você consegue aprender com mais facilidade. Então o que eu te peço é que preste atenção nessa aula, anota tudo o que eu vou falar, porque é de extrema importância que você aprenda que vai ser falado aqui. A gente não vai falar nada de outro mundo aqui nessa aula, tá? Apenas alguns conceitos para você ir com mais clareza depois para os nossos aprendizados de lógica de programação, algoritmos, dentre outras coisas. Beleza? Bora estudar. Então eu vou aqui tirar a minha câmera, tá? E volto com a câmera quando for pertinente, para a minha câmera não atrapalhar aqui o slide que eu quero mostrar para vocês. Então vamos lá. Antes de tudo, a gente precisa entender as categorias de linguagens de programação, ok? Deixa eu vir aqui para o slide. Nós temos 3 categorias, tá? Conseguimos categorizar as linguagens de programação dividindo em 3 categorias, em 3 partes. A primeira parte, tá? A primeira categoria é a linguagem de máquina. Esse é o nível mais baixo de código que um computador pode executar diariamente. Todas as instruções, informações, todo tipo de dado e coisa que você vê no seu computador é representado por uma sequência de bits. Um bit é o menor dado possível, é a menor representação de dado possível. Um bit pode ser 0 ou 1. Deixa eu passar aqui para você ver melhor. Um bit ele pode ser 0 ou 1. E a sequência de bits representa um dado. Essa é a maneira que o computador se comunica. Por exemplo, a letra A. A gente vai escrever um texto e digita a letra A. Na padronização ASCII-2, em binário, a letra A é representada pela sequência de bits 01, 00, 00, 01, ok? Então, 01, 00, 00, 01 é o que representa a letra A. Então, já dá para imaginar que uma sequência grande de texto, certo? São milhares e milhares de bits que a gente não consegue entender. Mas quando esse bit é convertido para texto, aí sim a gente consegue ler. Então, se a letra A é representada por uma sequência de 8 bits, imagina quantos bits tem uma palavra, tem uma frase, tem um texto. É dessa maneira que o computador se comunica e quando ele faz a conversão que a gente consegue entender. E quem define essa padronização? Quem é que define, tá? Que a letra A em binário é essa sequência 01, 00, 00, 01. Quem é que define isso? Existem órgãos que fazem todas essas padronizações, seja para texto, imagem, tá? Que diz exatamente qual é o código binário que representa aquele dado, aquela informação. Isso acontece justamente para garantir que as informações que você vê no seu computador aqui no Brasil, por exemplo, seja a mesma informação que a gente vê em um computador lá na China. Então, a gente tem a padronização desses dados binários para quando convertidos, eles sejam convertidos exatamente no mesmo dado, seja um texto ou uma imagem. Então, o que você precisa entender é que os computadores só entendem bits. É dessa maneira que eles se comunicam, com zeros e uns. Mas a gente não consegue entender bits. Por isso que existem essas padronizações para transformar os conjuntos de bits
em um texto ou um dado que a gente entenda, certo? Esses dados podem ser textos, como eu já falei, imagens, vídeos, dentre outros. Tudo são bits, e os bits depois podem ser convertidos nesses dados. Essa é a linguagem de máquina, também conhecida como linguagem binária, porque é composta por bits, zeros e uns. Esse é um assunto, pessoal, que se a gente quiser passar o dia falando, é possível. Como as informações trafegam na internet em bits, como é feita a conversão desses dados e por aí vai. Mas essa não é a nossa intenção aqui. Se você quiser depois, a gente grava um vídeo falando apenas sobre isso. Comenta aqui embaixo se você quer esse vídeo e se você acha que seria um vídeo bem legal de curiosidades, né? Entender mais sobre como as informações trafegam na internet por meio de bits, como é feita essas conversões e muito mais. Eu sei que não é tão simples de entender, tenta entender o que foi falado, também, se possível, pesquisa mais a respeito para entender um pouco mais sobre linguagem binária e linguagem de máquina, tá? São a mesma coisa, e você entender melhor a respeito de bits, ok? Mas não precisa se amarrar a isso, é só se possível. Mas o importante é você entender o que eu falei aqui, tá bom? Então, dando continuidade, já entendemos sobre a linguagem de nível mais baixo, ok? Que é a linguagem de máquina, né? A linguagem binária. E quanto mais baixo o nível da linguagem, menos compreensível é para a gente. Agora a gente vai para a segunda categoria, que são as linguagens de baixo nível. São linguagens que estão pelo menos um nível acima da linguagem binária. Essas linguagens interagem diretamente com o hardware e são capazes de manipular diretamente o hardware. Essas linguagens dependem das especificações de um hardware. Por exemplo, você tem um computador que tem um tipo de processador, certo? Então a linguagem de baixo nível vai se comportar de um jeito. Se o processador é diferente, ela já vai se comportar de outro jeito. Se você não sabe o que é hardware, são os componentes físicos do seu computador. Processador, placa-mãe, placa de vídeo e por aí vai. E o software são os sistemas que rodam no hardware, como o navegador, que você está usando aqui para acessar esse vídeo no YouTube, e por aí vai. O pessoal gosta de dizer, certo, que hardware é o que você pode chutar e software é o que você só pode xingar, ok? Então hardware é o que a gente consegue pegar, o que a gente consegue manipular. E as linguagens de baixo nível mudam, certo? Mudam a maneira de escrever de acordo com o hardware, tá? Isso aumenta muito o nível de dificuldade para poder lidar com uma linguagem de baixo nível, porque dependendo do hardware você vai escrever de um jeito totalmente diferente, ok? Ela não é tão difícil como uma linguagem binária, uma linguagem de máquina que a gente não consegue entender nada, mas ela também não é fácil, ela não é próxima, tá, da linguagem que a gente fala no nosso dia a dia. Então, uma linguagem de baixo nível, as linguagens de baixo nível também são complexas, mas a gente já consegue entender e já consegue interagir, já consegue escrever códigos, tá bom? Ei, desculpa interromper teu vídeo, eu só queria saber se você já deixou o like e se inscreveu no canal ativando o sininho. Isso ajuda muito o meu trabalho. Dá essa força, faz isso aí por mim. Um exemplo de uma linguagem de baixo nível, a mais conhecida, né, é o Assembly, ok? Existem outras variações também, mas Assembly é só o que você precisa saber por hora. Você não precisa estudar, tá, para aprender Assembly definitivamente, mas é apenas para conhecer o nome. Então nós já falamos sobre linguagem de máquina, já falamos sobre linguagens de baixo nível, tá? Já entendemos a importância das duas. Na linguagem binária, é onde a gente consegue manipular todo tipo de informação, é como todo tipo de informação e de dado é construído. Nas linguagens de baixo nível, a gente consegue interagir ali com o nosso hardware diretamente, tá bom? E agora a gente vai para as linguagens de alto nível. As linguagens de alto nível, né, diferente das linguagens de baixo nível, elas não dependem diretamente das especificações do hardware para rodar. Ou seja, independente do seu processador, da sua placa de vídeo, essa linguagem vai funcionar exatamente do mesmo jeito em todos os computadores. Isso facilita muito o desenvolvimento com linguagens de alto nível. Também, essas linguagens são muito mais compreensíveis para seres humanos, né? Elas já ficam bem próximas ali do tipo de linguagem que a gente utiliza, né? Elas ficam bem próximas da nossa comunicação. E dessa forma a gente consegue entender com bem mais facilidade. Sendo um desenvolvedor no mercado, é principalmente com as linguagens de alto nível que você vai lidar. Como já citamos as mais famosas, né? Python, Java, JavaScript, Ruby, dentre outras centenas que existem. Dentro das linguagens de alto nível, a gente pode subdividir também essas linguagens
de acordo com os paradigmas de programação. Mas você não precisa se preocupar com isso agora. O que você precisa entender é que a gente pode categorizar as linguagens de programação em 3 partes: linguagem de máquina, linguagem de baixo nível e linguagem de alto nível. E depois, nas linguagens de alto nível, a gente também consegue fazer uma subdivisão dentro das linguagens de alto nível e subdividir essas linguagens de acordo com o paradigma de programação. Mas não precisa se preocupar com isso agora. Apenas anote e entenda o que eu tô te falando. Você entendendo essas coisas, tá? Entendendo que a gente consegue categorizar as linguagens de programação em 3 partes: linguagens de máquina, linguagens de baixo nível e linguagens de alto nível, e que conseguimos dividir as linguagens de alto nível em subdivisões também, e entender a importância dessas 3 categorias, a gente já está apto a entender um pouco mais sobre lógica de programação antes de colocar a mão na massa. Então vamos lá. O que é lógica de programação, tá bom? Lógica de programação nada mais é que o conjunto fundamental de conceitos e princípios que você vai utilizar para escrever softwares em qualquer linguagem de programação. Então, o que você precisa entender é que lógica de programação é um conhecimento à parte de linguagens de programação. Se você aprender lógica de programação de fato, se você tiver uma lógica de programação bem apurada, você consegue aprender qualquer linguagem de programação com muito mais facilidade. Por isso que sempre que alguém vai iniciar os seus estudos em programação, as pessoas indicam iniciar os estudos por lógica de programação, porque se você aprende o que é lógica de programação, entende os conceitos e realmente aprende, fica muito mais fácil aprender as linguagens. Então, voltando com a câmera aqui, só para te explicar algo, a gente vai estudar lógica de programação, tá? A parte teórica, mas a gente vai estudar a parte teórica já aplicando com uma linguagem de programação utilizada realmente no mercado de trabalho. Esse é um problema que eu vejo em muitos cursos e até mesmo em faculdades. Costumam ensinar lógica de programação só na teoria, passam muito tempo ensinando lógica de programação só na teoria. E quando a gente já pega a lógica de programação e aprende já com uma linguagem de programação na prática, uma linguagem utilizada pelo mercado de trabalho, a gente já consegue entender várias coisas e se torna muito mais palpável para a gente, tá? A gente já consegue visualizar ali em uma linguagem de programação. A gente vai aprender, tá, a lógica de programação utilizando JavaScript. Não é que você vai aprender só JavaScript, você vai aprender lógica de programação já com a linguagem JavaScript. Mas depois, se você quiser aprender Python ou qualquer outra linguagem, você já vai ter uma lógica de programação apurada e vai conseguir aprender essas outras linguagens com muito mais facilidade. Porque lógica de programação é um conjunto de conhecimentos que são partilhados por todas as linguagens de programação. Okay? Então, se você aprende lógica de programação, independente da linguagem que você utilizou para aprender, você consegue aprender outras linguagens de programação com muito mais facilidade também. Então você pode perceber que a nossa aula está chegando ao fim. Não foi uma aula longa, mas a gente falou a respeito de muita coisa. Tudo que eu te peço é que anote tudo que foi falado aqui, realmente entenda o que foi falado aqui. Dessa maneira você consegue ir com muito mais clareza para as próximas aulas. A gente poderia discorrer muito mais sobre vários assuntos que foram falados aqui, mas eu acredito que se você entender pelo menos o que foi falado aqui nessa aula, você consegue sim passar para as próximas aulas e aprender realmente lógica de programação, algoritmos e muito mais. Então, antes de eu finalizar a aula, me segue lá no Instagram, @pauloborges.tech. Te vejo nas próximas aulas. Bora estudar. Programação, pessoal, é algo que você precisa estudar, anotar e revisar várias vezes para realmente absorver o conteúdo. E mais importante do que tudo isso é colocar em prática. Nas próximas aulas a gente já vai colocar a mão na massa, certo? E é de extrema importância que você coloque a mão na massa junto com a gente, para realmente aprender e absorver todo o conteúdo que foi falado. Muito obrigado por acompanhar mais um conteúdo aqui do canal. Não se esquece de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Também já entra no canal e dá uma olhada nos outros vídeos. Se você gostou desse conteúdo, tenho certeza que vai encontrar muitas outras coisas que você vai gostar também. E não se esquece de dar uma olhada na descrição. Eu sempre coloco bônus, abertura de treinamentos e muito mais lá. Já dá uma olhada também se tem turma aberta do Profissão Programador. Esse curso que já levou muita gente do zero ao primeiro emprego na área de programação e tem uma das maiores taxas de sucesso do mercado de treinamentos. E mais uma vez, muito obrigado por acompanhar mais um conteúdo.